Eu quero falar sobre um homem que tem muito dinheiro e que leva muito dinheiro e que troca por coisas que nós não trocaríamos. Vamos ler a Bíblia? Capítulo 5 do segundo livro dos Reis diz assim, versículo 1 a seguir. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém? Podem sentar. Aleluia. Quando nós falamos sobre Naamã, nós logo pensamos que o Naamã é um homem de muita responsabilidade. Um homem que Deus até o tinha usado para dar vitórias, e por ele tinha tido muito sucesso diante do seu Senhor. Mas no Levíticos, no capítulo 13, versículo 2, diz que ele foi tomado de uma praga que está escrito lá no livro de Levíticos, no capítulo 13, versículo 2, dizendo o seguinte: que o sacerdote deveria examinar a pessoa, e se esta praga estivesse espalhada sobre o corpo e tinha se tornado branca, e a praga parecer mais profunda do que a pele da carne, esta praga era chamada de lepra. E o leproso diz que depois dele ser constatado que ele era leproso, ele era considerado imundo. Ele não poderia viver no meio da sociedade que ele vivia. Então, depois do sacerdote examiná-lo, ele era tirado para fora da cidade. Ele era expulso do meio da cidade. Mas no caso de Naamã, ele era um homem conceituado, e ele era um general de guerra, e a sua praga não o aparecia para as pessoas que lhe cumprimentavam e que batiam continência para ele. Mas por permissão divina, porque Deus não tem o culpado por inocente e nem o certo por errado. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ele permite que na batalha que o Naamã vai, ele leve para a sua casa uma moça que era de Israel. E essa moça era conhecedora de Deus. Ela sabia que em Samaria existia homens de Deus. E ela ficou trabalhando, a Bíblia não relata quanto tempo, quantos anos ela ficou na casa deste general de guerra. Mas uma vez que ela descobriu que este homem era portador de uma doença incurável, ela chamou a sua senhora com muita prudência e disse a ela: olha, ela era escrava, mas ela usa o seguinte vocabulário: se o meu senhor soubesse e estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Foi a única mensagem e a única vez que você vê falar nesta moça. E quando a sua senhora ouviu esta moça relatar isso, ela contou ao seu esposo. E eu creio que aquilo era uma perturbação tão grande na vida do Naamã, porque para alguns que já leram alguma coisa sobre lepra, ela traz uma certa coceira,
um certo desconforto, e ele, trajado com as suas vestes de general, talvez não podia, muitas vezes, coçar-se daquela terrível lepra que estava, mesmo porque ele não queria aparecer e não queria se mostrar que era enfermo. Então, quando ele sabe que a menina dá uma mensagem dessa para a sua esposa, logo ele vai até o rei e pede uma carta para ir até o rei de Samaria. Quando a menina disse que se ele estivesse diante do profeta que há em Samaria, ela não disse o nome do profeta. Logo, para quem é da cúpula, que está no poder, já analisou que a única pessoa que poderia trazer a saúde para o Naamã seria o rei de Israel. Porque os homens e mulheres de Deus não devem se preocupar em ter ibope, porque Deus quem faz as nossas agendas, é Deus quem trabalha na nossa vida. E quando ele faz a carta direcionada ao rei de Israel. A Bíblia diz que o Naamã, ele pega aproximadamente 342 quilos de prata e 68 quilos de ouro. Hoje uma grama de ouro é coisa muito cara. Se você pegar alguém com 1 quilo de ouro aí na rua, pode considerá-lo rico. Agora o Naamã, ele pega 342 quilos de prata, 68 quilos de ouro, porque a Bíblia está falando que ele leva 6.000 ciclos, e isso, traduzindo para os dias de hoje, seria 342 quilos de prata, que são o que ele levou, 3.000 ciclos, e 6.000 ciclos de ouro, aproximadamente 68 quilos de ouro. Ele coloca nos jumentos, ele pega os homens que ele tem, e ele vai até o rei de Israel. E quando ele chega diante do rei, ele entrega a carta. E o rei da Síria tinha escrito assim: estou enviando o meu servo Naamã, isso escrevendo para o rei de Israel, para que você o cure desta enfermidade. Enfermidade, então, até então não revelada, agora escrita em uma carta. O rei de Israel lê, e quando ele lê a carta, ele chama os seus conselheiros, os seus que estão ao seu lado, e diz assim: o rei da Síria está procurando alguma coisa para arrumar guerra conosco. Aí, para quem vai estudar a lição da eutanásia, vamos guardar esse versículo, porque ele diz assim: por um acaso ele está pensando que eu sou Deus que tem o poder de dar e tirar vida? Eu não tenho esse poder, eu não sou Deus. E quando o rei de Israel está perturbado por causa de uma carta pedindo que curasse o homem, e curasse de uma doença que na época era incurável, o Eliseu se levantou e disse: diga para o rei de Israel não se perturbar, porque tem homem de Deus em Samaria. Quando ele disse isso, o que o Naamã está levando? Muita prata, muito ouro, vestes, para presentear. É o que muita gente pensa, que Deus se vende e que Deus se consegue comprar. Não, nós estamos equivocados. Deus nós não conseguimos comprar. Deus não se vende. Deus precisa somente de adoração, obediência e adorá-lo, porque Ele é digno de ser adorado. Quando o homem sai de Samaria ou de Israel, da Síria, e vai para Samaria, ele vai com a intenção de pagar a bênção, ele vai com a intenção de comprar a bênção, ele vai com a intenção de comprar aquilo que ele achava que era um médico, um curandeiro, mas não era isso que estava em Samaria.
Em Samaria estava um homem que tinha intimidade com Deus. O mesmo homem que foi falado aqui nesta noite, que quando os seus servos vão cortar uma viga e o machado cai no rio, ele pede para que lance uma madeira e um machado flutua. O mesmo homem que quando tem morte na panela, que os seus discípulos lá vão fazer uma comida e eles colocam uma erva que tem veneno, ele manda jogar farinha na panela e a comida fica boa. O que tem a ver a farinha para tirar o veneno? Não, é porque Deus não está engessado em fazer as coisas da maneira em que nós queremos que Deus haja. Não, Deus age no seu querer, na sua maneira, na sua forma, e a receita de Deus ninguém deve questionar. Se nós olharmos para a ótica humana, quando Jesus é interrogado por um cego e ele pergunta e queria ser sarado, Jesus faz o quê? Jesus faz lodo com a saliva, coisa nojenta para nós, né? Olhar isso, fazer lodo com a saliva, colocar nos olhos do cego, embaralhou mais a visão, não tinha visão, agora com lodo no olho, vai enxergar mais o quê? Acontece que Jesus queria mostrar que para ele não precisa o melhor colírio, o melhor oftalmologista, não, para ele o que precisa é só obedecer, porque quando Jesus... Como é que uma pessoa vai se lavar se não está sujo? Como é que uma pessoa vai para um tanque se lavar se ele não tem nada nos olhos? Então Jesus faz o barro propositalmente, ele faz um lodo, diz assim, coloque esse lodo nos olhos, agora você vai até lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é um arqueoduto que o rei Ezequias cavou 540 metros, ele desviou o rio e jogou dentro do tanque de Siloé. Por isso que o tanque de Siloé significa enviado, porque não é uma nascente natural, é uma nascente trazida, cavada. É como se hoje nós não tivéssemos um saneamento básico de água, e nós traríamos a água, como muitos antigos trouxeram água, em ripas de palmito, em taquaras, em folhas de bananeiras, canalizavam através de valas, de plásticos no valo para não perder a água, traziam no meio de um deserto, consegue trazer a água. Ezequias fez isso, não tinha tanque, não tinha água na cidade, ele cava por baixo da rocha, faz um túnel e traz a água, e Jesus, sabendo que o tanque de Siloé se chamava o enviado, ele faz um lodo, coloca na vista do cego, e manda ele ir ao tanque se lavar. E ele foi, se lavou e voltou vendo. Quando ele lava os seus olhos, a escama da cegueira cai com o lodo. E quando a primeira coisa que ele vê é a água. Se nós formos aplicar aqui e forçar um pouco as coisas, a água é símbolo de novo nascimento. A água sacia a sede, a água limpa, a água purifica, a água é símbolo do Espírito Santo, a água é indispensável para a nossa vida, e o cego, a primeira coisa que ele vê é um tanque, e quando ele se lava e está vendo, as pessoas que estão ao seu redor já perguntam: você não era cego? Sim, eu era cego, mas como que estás vendo agora? Eu não sei, um homem chamado Jesus colocou barro nos meus olhos e mandou eu vir me lavar, eu vim, obedeceu, foi. Esse é o segredo, é fazer o que ele manda. Foi, obedeceu, vim, lavei, estou vendo. Simples. É muito simples entender Deus. Às vezes nós temos uma dificuldade tão grande de pregar, eu já falei aqui, porque hoje precisa você dar uma volta tão grande, estudar hermenêutica, exegese, como elaborar um sermão, e Jesus só diz assim, vai ao tanque, te lava e pronto. E nós ficamos, para dizer que Jesus salva, cura e batiza, nós temos que dar uma volta longa, ficar meia, não, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza. E isso deve ser repetido em grande coral: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza, leva para o céu.
Isso é mensagem que nunca deve sair de dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque Ele faz do jeito que Ele quer. Às vezes nós preparamos, ornamentamos, às vezes nós nos dedicamos, às vezes nós oramos, nós jejuamos, nós devemos fazer, oramos, jejuamos, mas Ele, quando chega na hora de operar, Ele faz o que Ele fez com o Naamã. O Naamã está com ouro, o Naamã está com prata, o Naamã está com 5 vestes reais para entregar de presente, e quando ele chega lá, vai diante do rei de Israel, o rei de Israel disse: isso aqui não é comigo. Rasgou as vestes, sai, porque isso aqui é pé de briga que vocês estão querendo arrumar. O Eliseu se levanta e diz: manda ele vir a mim. E quando o Naamã recebeu essa mensagem, pensou: agora quando eu chego lá, vai ser a mesma coisa como eu sou lá na Síria. Ele vai descer, ele vai bater continência para mim, ele vai me receber, vai perguntar o meu nome, meu sobrenome, qual é o problema. Ele pensou dessa forma, tanto é que a Bíblia relata. Ele diz assim: eu pensei que ele iria me atender, que iria falar comigo, que iria pôr as mãos sobre a minha lepra, que ia invocar o Deus dele. Agora não, ele me manda eu me banhar no Jordão. Mas só que quando se fala em Jordão, o Naamã citou 2 rios. 2 rios ele citou: Abana e Farfar. Os 2 rios mais lindos que havia em Damasco, e ainda existe. Diz ele assim: por que eu não posso me banhar lá naqueles rios de águas limpas? Mas Jesus não se batizou em Farfar. Jesus não se batizou em Damasco. Jesus se batizou no Rio Jordão. João Batista batizava no Rio Jordão, porque o Rio Jordão tem um significado: o que desce. O Rio Jordão é o único rio que desce com a velocidade que aqui na redondeza eu conheço alguns rios, mas tem 2 rios que descem as montanhas com muita velocidade. É o Rio Jordão, o Rio São Bento Alto e o Rio do Timbé do Sul.